Bom, vamos lá para a nossa aula parte 2 de potenciação. O que nós iremos aprender hoje? As propriedades de potenciação. Então, vou dar alguns exemplos, mas eu quero que você entenda que você usa essas propriedades, mas elas não são obrigatórias, elas vão te facilitar no cálculo. Vamos para a nossa primeira propriedade, que eu coloquei com algarismos, mas a gente vai trabalhar com letras para facilitar. Então, o que essa propriedade me diz? Que A elevado a m vezes A elevado a n é igual a A somatória dos expoentes. Vamos traduzir isso aqui. O que eu vou colocar aqui, por exemplo, o nosso exemplo clássico, número 2. 2 elevado a 2. Se eu multiplicar pela mesma base, então se eu multiplicar por 2 elevado a 3, o que a regra me diz? Que eu somo os expoentes. Então, o resultado vai ser 2 elevado à quinta. O que eu quero mostrar nessa propriedade foi aquilo que eu falei. Você não é obrigado a usar essas propriedades, mas elas vão te facilitar nos seus cálculos. Eu vou fazer sem usar as propriedades e eu vou mostrar agora usando a propriedade. Como é que fica? Vamos fazer sem usar. Vou pegar aqui uma outra cor, o azul. Deixa eu ver se fica bom esse azul fica. Não, vou trocar de cor porque fica muito claro. Vou pegar aqui o amarelo. 2 elevado a 2. 2 vezes 2. Vezes 2 elevado ao cubo. Vezes 1, 2, 3. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. É a mesma coisa que isso aqui. Você não precisa usar as propriedades, mas é bom que vai te facilitar nos cálculos. Que, por exemplo, vamos supor que eu pego 2 elevado a décima vezes 2 elevado a trigésima aqui, ó. Imagina você fazer de 2 em 2 até conseguir calcular. Usando essa propriedade, eu sei que se eu tenho a mesma base sempre, se eu tiver a mesma base, eu posso conserva a base e multiplica os expoentes. No nosso exemplo, ficaria 2 elevado a 30. Pode falar. 40. Ah, 40. É, a 40. 30 mais 10 é 40. Errei aqui. Minha assistente me ajudou. Essa é a primeira propriedade. Eu vou fazer mais um exemplo. Vou até deixar ele separado aqui. Cadê? Mais um exemplo. Aqui, pronto. Vamos trabalhar essa mesma propriedade, só que com o número 4 agora. Isso está lá no nosso material. 4. Opa, deixa eu apagar isso aqui. 4 elevado a 1 vezes, tem que ser multiplicação, vezes 4 elevado ao cubo. Quanto que dá? Seria 4 e a soma dos expoentes, que seria 4 à quarta potência. E aí você pode resolver depois, tá? E eu vou dar uma ajuda, porque você consegue conferir os resultados na calculadora. Eu vou pegar a calculadora do próprio Windows. Como é que eu faço 4 elevado à quarta potência? Deixa eu até separar aqui. Você pega o número 4 e tá vendo que tem x elevado a y? O x é o 4 que eu acabei de digitar. Clica nele, ó, apareceu um chapéuzinho aqui no nosso canto, que aí é o símbolo de elevado na calculadora. Então, sempre quando você for fazer uma multiplicação na calculadora, procura ou esse chapéuzinho, que a gente entende como acento circunflexo, ou procura alguma coisa, x elevado a alguma coisa. Então, vamos colocar lá, x elevado a 4 vai dar 256, eu já fiz direto. É só um toquezinho para, caso queira conferir os resultados, usar a calculadora para isso. Segunda propriedade, vou trabalhar com algarismos, e aí depois eu trabalho com numeração. Nossa propriedade vai falar o seguinte, que se eu tenho uma divisão com bases iguais, para resolver isso, eu conservo a base e faço uma subtração.
vai ficar A, aqui é a base, e os expoentes que vai ser M menos N. Vamos lá, vou colocar números agora para ficar mais fácil. Vou trabalhar com a base 3. Então, se eu tiver 3 elevado a 2 dividido por 3 elevado a 1, segundo a propriedade de potenciação, usando a propriedade de potenciação, eu sigo aqui. Vai ser conserva a base. Quando tem uma divisão, o que eu faço para resolver? Eu subtraio os expoentes. Então fica 2 menos 1, resolvendo fica 2 elevado a 1, que é 3. Vamos resolver porque é aquilo que eu falei, as propriedades são boas para você poder calcular de uma forma mais rápida, mas ela não é obrigatória. Vamos fazer calculando passo a passo. Então, eu vou colocar uma barra aqui do lado. 3 ao quadrado é 9. Nós já vimos na aula anterior. E 3 elevado a 1 é 3. Quanto que é 9 dividido por 3? É 3. Só que eu já poderia ter feito só usando as propriedades matemáticas aqui. Então, essa é a segunda propriedade. Então, vamos revisar. A primeira propriedade, ela fala o seguinte, que se eu tiver a mesma base multiplicando com expoentes diferentes, eu só somo os expoentes. Segunda propriedade, se eu estiver dividindo um número com a mesma base, que é o 3, eu estiver dividindo com expoentes diferentes, eu só subtraio os expoentes. Regra 3 da potenciação. E você vai se familiarizando, que eu vou me atentar um pouquinho de ter exercício só sobre esse tema. Acho que eu vou ficar umas 2, 3 aulas só treinando as propriedades para fixar. Que não adianta ficar toda aula avançando temas que daqui 10 dias, 15 dias já se esqueceu. Bom, vamos para a nossa terceira propriedade. O que ele vai me dizer? Que se eu tenho uma base elevada a um expoente m e ela estiver entre parênteses, e essa mesma base for elevada a um outro expoente, eu só faço essa multiplicação aqui. Eu vou colocar, estou sempre deixando em forma de letras, em algarismos, para facilitar, porque na matemática basicamente é isso. A gente vai trabalhar sempre com algarismos, tá? Sempre com uma incógnita. Vamos lá na forma de número, como é que vai ficar? Vou padronizar com 3. Eu tenho aqui, ó, a minha base 3 elevado ao quadrado, e ela está entre parênteses e está elevada ao quadrado de novo. Como é que eu resolvo isso aqui? Eu tenho 2 vezes sendo elevado ao quadrado. O que eu faço? Seguindo a regra, eu faço a multiplicação desses expoentes, que ficaria 2 vezes 2, né? Vou colocar aqui, ó, 2 vezes 2, que no total seria 3 elevado à quarta. É isso, essa é a terceira propriedade. Vamos fazer na calculadora para ver qual seria o resultado de 3 elevado à quarta. Então, vamos lá, 3 elevado a 4 seria 81. Tá, então, eu sei que é 81. Lembrando, essas propriedades são para te facilitar os cálculos. Porque você também poderia fazer de uma maneira mais, como é que eu posso dizer, passo a passo. 3 elevado ao quadrado é 9. Aí está dentro do parênteses. 9 elevado ao quadrado, 81. Que é a mesma coisa que 3 elevado à quarta. Tudo bem? Essa é a nossa terceira propriedade. Vamos para a nossa quarta propriedade. Agora, repara que eu tenho 2 bases diferentes. A vezes B elevado a N é a mesma coisa que A elevado a N e B elevado a N. Vamos continuar com o nosso 3. 3 vezes 4, dentro do parênteses, os 2 elevado ao quadrado. Como é que eu faço seguindo a nossa propriedade? Vai ser a mesma coisa que 3 elevado ao quadrado vezes 4 elevado ao quadrado. Tá bom? Aí se a gente for resolver, vai dar 9 vezes 16, vai dar um resultado de 25, tá? Como é que eu resolveria do modo antigo? Do modo antigo não, do modo passo a passo. Também, teria que distribuir, não tem como, essa é a parte mais passo a passo, tá bom? Vamos agora para o nosso
nossa última propriedade de potenciação. Lembrando, a gente vai ter muito exercício, vai fixar e aí eu vou avançando gradualmente no tema potenciação. Aqui eu estou fazendo o seguinte, a nossa propriedade 2, se eu não me engano, deixa eu subir ela aqui, ela falava o seguinte, que se eu tivesse números com a mesma base, então se eu tenho a base 3 elevado à quinta, dividido por 3 elevado ao quadrado, eu posso só conservar a base e fazer a subtração dos expoentes, que no caso seria 3 elevado ao cubo. A nossa quarta propriedade ela vai falar o seguinte, que se eu tenho bases diferentes, é a quarta? Não, é a quinta propriedade. Que se eu tenho bases diferentes, eu distribuo esse expoente. Então, por exemplo, vamos trabalhar com o 4 e o 3, né, que é o número que a gente estava olhando lá. Eu tenho 3 dividido por 4, e os dois estão sendo elevados ao quadrado. Olhando a quinta propriedade, o que você entende? Que eu conservo as bases, tá vendo? A, aqui é A, então é 3 elevado ao quadrado e 4 elevado ao quadrado, perfeito. E daí daria 9 e aqui daria 16, tá bom? Então, essa é a aula 7 sobre propriedades de potenciação. Aí tem os 10 exercícios e a gente vai avançando gradualmente. Beleza? Bons estudos e até a nossa próxima aula.